Olá pessoal, bom dia! Como é que está você aí? Tudo bem? Hoje está um friozinho danado de bom aqui. Vocês veem que eu tô todo encapotado aqui com uma blusa. Tô com uma blusa embaixo da blusa. Essa madrugada aí nós chegamos a quase 5 graus, 6 graus mais ou menos aqui na minha cidade. Vamos em frente, estamos em julho. E hoje, dia 17 de julho, nessa gravação, eu quero apresentar para você uma série de vídeos que eu vou estar publicando nos próximos dias, que eu vou estar intitulando de Casos de Regressão. Vai ser uma série, tá? Uma série limitada de alguns vídeos, porque eu acredito que, de alguma forma, as histórias que eu vou contar aqui podem trazer uma contribuição para a sua vida. É o que eu procuro fazer aqui no meu canal YouTube, no meu site, nos trabalhos da Unidarma, sempre procurando oferecer subsídios, informações, mensagens que agreguem valor na sua vida. E esses trabalhos realizados com a regressão, de fato, dependendo do caso, tá bom, gente? Eu acho que essas histórias vão te ajudar a ter esse discernimento. Esse é um dos objetivos desse trabalho. Favorecer para que você possa discernir, entender, compreender se uma técnica, um trabalho, uma terapia de regressão é ou não útil para o seu caso. E eu acredito que essa série de vídeos que eu vou estar publicando pode ajudar você a ter esse discernimento. E é uma ferramenta, é um subsídio importante, não resolve tudo, não é para todo mundo, não vai ajudar em todas as situações, em todos os cenários. São alguns cenários, algumas situações específicas. Eu acredito que você prestando atenção, entendendo o significado daquilo que eu vou estar passando nessa série de vídeos, casos de regressão, isso vai te ajudar bastante. Nesse primeiro vídeo da série, eu sempre, óbvio, né, acho que isso não precisava nem explicar, mas eu vou preservar a identidade das pessoas que eu vou estar contando aqui os causos. Eu vou contar o caso de uma moça, de uma mulher, a idade aí média mais ou menos uns 35 anos, solteira, não tinha filhos. Ela procurou meu trabalho para fazer então o processo de regressão. E o caso dela era muito interessante, porque essa moça, ela já tinha feito 8 noivados, ou melhor, ela já tinha tentado 8 noivados, sendo que tem um detalhe aqui interessante, desses 8, um foi 2 vezes com a mesma pessoa, então foram assim 6 noivos e 8 tentativas de noivado. Ela tentou insistir, tentou, parou, tentou, fez de novo. Então 6 noivos com 8 tentativas de se noivar para casar. E quando chegava a data do casamento, cada caso foi uma situação diferente, mas por exemplo, um faltou uma semana, aí cancelou. O outro faltou um mês para casar, cancelou. Mais ou menos assim. Ou ela cancelava o casamento, ela ficava agitada, sentia um pânico, um desespero e desmarcava o casamento alguns dias antes. Ou ela tinha um comportamento, né, provocava, porque você sabe muito bem, quando 2 não quer, 1 não quer, 2 não briga, né? Para casamento é a mesma coisa. Então ela provocava uma situação, provocava um clima entre o casal que forçava o noivo a acabar pedindo para encerrar o namoro, o noivado ali e cancelar o casamento também, né? Então, de uma forma ou de outra, ela acabava provocando esses rompimentos e, embora, como eu disse, já ficou noiva 8 vezes, ou tinha ficado noiva 8 vezes, ainda não tinha conseguido consumar o casamento dela. Então ela veio procurar a minha ajuda, procurar o trabalho. Eu perguntei para ela o que acontece afinal, por que quando você está prestes a chegar à data do casamento, ou você cancela ou você provoca o encerramento. Ela fala: Cris, eu não sei, eu sinto um pânico, um medo, é uma sensação de que não vai dar certo, é uma sensação de que eu estou cometendo um erro muito grande. E então eu percebi que nesse caso em particular seria adequado a técnica, a terapia da regressão. E nós fizemos uma primeira vez, não aconteceu nada, ela
teve muita dificuldade de visualização. Tentamos uma segunda vez, a mesma coisa. Ela não conseguia enxergar nada, não conseguia perceber nada, o que é muito normal, viu, gente? Se um dia você se habilitar a fazer a prática de regressão, você tem que ter a persistência, porque normalmente não é a primeira vez, principalmente uma pessoa que não está muito acostumada com os exercícios, né, de fechar os olhos, visualizar, mentalizar, a pessoa pode ter dificuldade. Mas na terceira sessão de regressão aconteceu uma coisa muito interessante, porque assim, ela percebia no trabalho de regressão, na terceira vez, a mãe dela chorando muito, muito triste e muito revoltada. Olha, só que tem uma coisa bem legal aqui. Ela não havia percebido nessa imagem que ela via a mãe chorando, revoltada, mas ela ainda não tinha nascido. Olha que interessante. Era uma percepção que ela estava tendo intrauterina. Ela estava no útero da mãe dela, mas ela percebia a mãe chorando muito revoltada, muito nervosa e tudo mais. Quem conhece o poder do subconsciente sabe que para o nosso subconsciente isso é perfeitamente possível. A nossa mente não tem limite, então ela tinha essa percepção. Aí então ela se tocou dentro do processo de regressão que ela estava sim dentro da barriga da mãe, vamos dizer assim. Ela não percebeu em nenhum momento que a mãe tinha desejo de abortá-la, não. Esse sentimento ela não sentiu, mas ela percebia que a mãe estava muito arrependida de estar grávida, não queria abortar, mas estava muito arrependida. Por quê? Porque ela percebeu que a mãe havia descoberto que o pai dela, o marido da mãe dela, havia traído ela naquele período, enquanto a mãe estava grávida, gestando ela, o marido havia traído. E a mãe tinha percebido isso, tinha descoberto a traição com ela na barriga da mãe. Ela percebeu isso, então via a mãe chorando muito tal, e nesse mesmo exercício, nessa terceira prática de regressão, ela via a avó dela, a mãe dela, dizendo o seguinte: eu te avisei, fulano, eu te avisei que esse homem não prestava. Eu avisei para você, se você não tivesse casado, olha aí a chave que ficou registrada na memória dela. Se você não tivesse casado, isso nunca teria acontecido. Então a avó dela, falando para a mãe dela, colocando isso, eu falei. O povo gosta dessa frase, né? Eu te avisei, eu falei, eu te avisei. Então eu falei para você, esse homem não presta. Se você não tivesse casado, isso nunca teria acontecido. E resumo da história, foi bem interessante. Então ela trouxe à tona essas informações, ela trouxe à tona esse conhecimento. E depois da sessão, obviamente, né, passou uns dias, ela foi conversar com a avó. E o que aconteceu? A avó dela confirmou tudo aquilo que ela havia percebido. Sendo que essa história não foi divulgada, isso era meio que um tabu na família dela, tá entendendo? Era uma história meio ocultada, meio velada, um tabu. Todo mundo fazia de conta que nada havia acontecido, porque o pai e a mãe continuaram casados, mas com todo aquele desgosto oculto. Ela descobriu isso, ela percebeu isso, e a avó falou, não, foi exatamente isso mesmo, aconteceu tal situação, seu pai traiu a sua mãe, na época a sua mãe ficou muito revoltada e tal. Muito bem, esse foi o desfecho da história. Mas e aí? E aí o que aconteceu? Parece, vocês vão achar que eu posso estar brincando, mas não é brincadeira, é sério. Aconteceu que 1 mês depois ela já estava casada. 1 mês depois dessa situação, ela acho que já estava namorando alguém, falando, não, agora vai, vamos pro altar, e resolveu. E 1 mês depois ela resolveu essa situação e já estava casada, e até
que eu tive contato com ela por um tempo, depois eu perdi o contato, mas enquanto eu tinha contato com ela, soube que ela prosseguiu com o casamento dela e seguiu a vida dela. Mas olha que interessante. Então eu estou contando para você essa história para que você perceba estas implicações, porque isso faz parte do, vamos dizer, do método, do procedimento e dos resultados de uma regressão. Às vezes você tem a sua vida com alguma coisa que está ali amarrada e você não sabe exatamente o que está amarrando, o que está segurando, o que está prendendo. Quando a sua consciência joga luz sobre aquele episódio, sobre aquele efeito, é como que se essas amarras começassem a soltar. Você entendeu como é que fez para amarrar e agora você vai entender como é que faz para desamarrar. Inclusive, nós vamos ter lá na Unidharma, eu sempre falo aqui da Unidharma, você já conhece o trabalho da Unidharma, nós vamos iniciar agora nesse sábado, dia 20 de julho de 2019, para quem está assistindo a gravação, né? Porque esse vídeo fica aí o tempo todo, nós vamos iniciar o curso de parapsicologia, curso online de parapsicologia, onde a gente vai abordar com bastante propriedade essa questão da regressão. Mas de repente você se identificou com essa história, você acha que tem alguma relação com alguma coisa que você passa, com o que você vive. Claro que eu dei um exemplo de relacionamento, eu vou contar outros casos nesta série de vídeos sobre regressão, voltados para a questão financeira, para a questão de saúde, etc. Esse é um vídeo que falou sobre relacionamento, mas de repente você se identificou e você acredita que essa técnica pode trazer algum benefício. Nós realizamos essa técnica, é um trabalho feito online. Você pode acessar o link crisalmeida.com/regressão, inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, crisalmeida.com/regressão, e é um trabalho bem interessante porque você vai receber um áudio preparatório para ir condicionando a sua mente para adentrar nesse estado de regressão. Você vai preencher um formulário, além dos seus dados pessoais, você vai relatar qual é a situação, problema que você vai vivendo, e eu vou preparar um áudio de regressão personalizado. Então não é uma coisa que está pronta assim, eu vou pegar esse áudio e pronto, já manda para a pessoa. Eu vou avaliar a sua situação, vou avaliar a sua busca, vou avaliar qual é a sua dificuldade, e aí então eu vou pegar o meu gravador, e aí eu gravo para você, de forma personalizada, uma regressão específica para o seu caso, para fazer uma investigação naquele problema que você está passando. Então pode ser uma ferramenta. Como eu disse no começo do vídeo, isso não se aplica a tudo, isso não funciona para tudo, isso não resolve todos os problemas. É preciso ter o discernimento se essa técnica será útil para o seu caso. É isso que você tem que se perguntar. Então vale a pena investigar se você acha que existe alguma relação, tá bom? Então fica aí o link, crisalmeida.com/regressão, e fica aqui o meu compromisso, eu vou estar produzindo essa série de vídeos, casos de regressão, um pouco para compartilhar essas histórias. Eu acho tão interessante, né? É um conhecimento muito rico e isso não pode ficar oculto. As pessoas têm que ter acesso a esse tipo de informação. Eu acho que com isso a gente vai esclarecendo e esclarecendo a gente vai trazendo mais oportunidades para as pessoas que estão em busca de uma melhoria de vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.